Meu pai costumava ler os jornais no domingo, o Jornal do Brasil e o Estado de São Paulo, e me oferecia para eu ler um suplemento em quadrinhos, e eu comecei a fazer essas pequenas leituras com 7 anos, 8 anos de idade. Depois, com 9 anos, 10 anos, ele me sugeriu eu ler crônicas que saíam da Lígia Fagundes Telles, inclusive do Carlos Drummond de Andrade. Daí então eu comecei a adquirir o gosto pela leitura e naturalmente já tinha esse gosto também na escola. Eu sempre fui um aluno muito interessado e muito aplicado, principalmente no português. Tanto é que quando eu fazia as provas de história ou as provas de geografia, eu respondia as provas, as questões das provas, fazendo uma narrativa que chamava a atenção do professor. Eu comecei a publicar artigos nos jornais, inclusive crônicas e também contos, motivado pelo convite do Márcio Canuto, que foi o primeiro jornalista quem vislumbrou o reconhecimento do meu trabalho, e ele me convidou para publicar na Gazeta de Alagoas. Então, meus primeiros trabalhos foram publicados na Gazeta e, posteriormente, no Jornal de Hoje, também motivado por outro jornalista chamado Alves Damasceno. E, posteriormente, também no Aldo Dantas, que era o diretor do Jornal de Alagoas, me convidou para também escrever e publicar meus textos no Jornal de Alagoas. Os primeiros contatos literários eu mantive aqui com Aurélio Buarque de Holanda, com Ledo Ivo, com quem já trocava cartas. O relacionamento com Jorge Cooper foi um relacionamento de amizade, que ele ouvia eu conversar com ele sobre os assuntos do dia a dia, da cidade, política, economia, que ele era muito interessado. Na verdade, nunca houve nenhum grupo literário que tenha se formado em torno de Jorge Cooper. Isso é um equívoco que, infelizmente, ficou assim divulgado como se Jorge Cooper tivesse sido o mentor intelectual dos poetas que surgiram, inclusive antes desse contato com ele. Sei que ele foi uma pessoa injustiçada aqui, mas também teve a oportunidade de publicar os livros dele. Só que ele era um homem muito orgulhoso e também teimoso. Esse orgulho, essa teimosia fizeram com que ele também se isolasse e criasse também para ele essa autorreclusão. O meu primeiro livro de poesia, Sonhos Imaginários, ele estava mais ou menos pronto e eu guardei ele durante uns 10 anos. E esteve aqui em 1983 uma escritora italiana, estudiosa da língua portuguesa e da literatura portuguesa e brasileira, Luciana Stegânio Picchio, da Universidade de Roma. E ela veio aqui fazer uma conferência sobre Jorge de Lima, no ano de 1983, no mês de abril. E no final da conferência dela, eu a convidei para fazer uma entrevista, e ela aceitou, e entrevistei ela, publiquei no Jornal de Alagoas. Quando a Luciana Stegânio Picchio retornou a Maceió em setembro de 1983 e passou 4 dias hospedada na minha residência, no domingo que antecedeu a viagem dela de retornar ao Rio de Janeiro, na segunda-feira, eu ofereci uma cópia que eu tinha feito previamente, uma cópia Xerox, e eu entreguei a ela na tarde de domingo, depois de uma longa conversa sobre literatura. O Ledo Ivo recebeu os originais e, através do nosso contato por correspondência e por telefone, ele me disse que estava com os originais, que iria encaminhar para a Global Editora de São Paulo, que ele faria o prefácio, tinha gostado muito do livro e que iria publicar o livro em São Paulo. O livro foi publicado em 1984, em novembro, e eu tive uma participação no livro financeira. E o livro teve uma repercussão que eu não esperava. Em 1985, foi indicado para o Prêmio Jabuti de melhor livro de poesia pela Câmara Brasileira do Livro. Depois, em 86, eu tive outra surpresa. Sonhos Imaginários foi indicado para o Prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letras. Eu fiquei surpreso e não esperava nada disso. Beethoven toca.
perfume de anjos embriagando o mundo. A tristeza é azul. Não me leve, Deus, para o sul. Sem pernas para o caminho, caminho curto para quem tem 100. Para que morrer ainda nessa quixotesca vontade de ir longe ao nunca? Casa de sonho, espanto, antuardo do meu ir, seguir por tudo em teimosia o caminho para o nada. O mundo não conhece o mundo não me conhece, nem tanto deixo de ser bem ou mal do mundo. Basta-me ver que conheço, o que nem sei por que mundo, como tudo o mundo fez. Bem sei que sou mundo. Eu sou um poeta em formação e aí considero também o seguinte, escrever literatura é um risco e escrever poesia é um risco maior ainda. E acho que o escritor tem um compromisso moral com a verdade.